Você também tem a impressão de que a gente tem visto cada vez menos gols de fora da área? Mas por que será que isso acontece? Será que é porque estão tentando menos? Será que é porque tem menos especialistas nesse chute de fora da área? Será que é uma estratégia dos treinadores? Afinal de contas, vale a pena finalizar de fora da área? Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje para falar sobre as finalizações de fora da área e fazer uma comparação e tentar entender por que cada vez menos a gente tem visto menos e menos gols a partir desse tipo de jogada. Bom, assim como outros esportes, o futebol ele também vem evoluindo ao longo dos últimos anos. A gente pode fazer aqui um paralelo, por exemplo, com o basquete. Se a gente pegar no basquete, há uma clara mudança na forma em que o jogo é jogado. Se a gente pegar aí a última década do basquetebol, principalmente a NBA, que é o principal campeonato de basquete do mundo. Repara aqui nesse gráfico que eu peguei aqui no Twitter do Kirk Goldsberry, onde a gente pode perceber que as tentativas de arremesso lá em 2001, 2002 eram bem diferentes das tentativas de arremesso que a gente vê hoje em dia. Repara como tem muito mais tentativas aqui da região dos dois pontos, entre o garrafão e a área maior aqui, e repara como tem poucas tentativas aqui de fora da área, aqui já na região dos 3 pontos. Quando a gente pega o basquete agora de 2019 a 2020, repara como há um aumento muito grande nas tentativas de arremesso da região dos 3 pontos, ou seja, no basquete tem se mudado muito a forma que se joga e tem se tentado cada vez mais esses chutes, esses arremessos de longa distância. Só que no basquete tem um motivo óbvio para isso, que é tentar de mais longe te dá uma bonificação, que é 1 ponto a mais, porque arremessar da região dos 3 pontos te dá 1 ponto a mais em relação a você arremessar de dentro da área, onde você vai conseguir apenas 2 pontos. No futebol, quanto mais longe você tenta finalizar a gol, não há nenhuma bonificação em relação à pontuação, ou seja, fazer um gol de fora da área, fazer um gol do meio campo e fazer um gol de dentro da pequena área sem goleiro ali debaixo da trave, é igual, vale a mesma pontuação, ou seja, vale só 1 gol. Então, se no basquete há uma justificativa para que os arremessos eles sejam cada vez mais sendo feitos de longa distância, no futebol não tem essa mesma justificativa. Tanto que, se a gente for pegar os números e as estatísticas das últimas 10 temporadas nas 5 principais ligas do mundo, a gente vai ver que há uma diminuição nas tentativas desses chutes de fora da área. Repara aqui nesse gráfico de percentual de chutes de fora da área em relação ao total de finalizações, ou seja, do número total de finalizações, quantas dessas tentativas foram finalizadas de fora da área, a gente repara que em todas as ligas elas estão diminuindo, elas estão em queda em relação a esses números de chute de fora da área. A Série A, por exemplo, o campeonato italiano, em 2010, 2011, quase metade dos chutes feitos no campeonato foram de fora da área. Hoje, já caiu para o número de aproximadamente 35%, 36% apenas dos chutes tentados de fora da área. E aí eu tenho certeza que vão vir aqui defensores desse chute de fora da área e vão me perguntar, pô, mas se diminuiu o número de tentativas de chute dessa região, isso quer dizer que o número de gols nessas ligas deve ter diminuído. Pois é, eu fui pegar esses números também e eu reparei que não, os números de gols eles se mantêm mais ou menos a mesma coisa nos últimos 10 anos, mostrando que, mesmo com a diminuição das tentativas do chute de fora da área, isso não afetou negativamente o número de gols praticados nessas principais ligas. E isso pode ter uma explicação com bases estatísticas. Tem um algoritmo chamado XG, ou em português XG, os Expected Goals, ou os gols esperados, que é um algoritmo que tenta medir a probabilidade de sair um gol a partir de uma determinada finalização. E esse algoritmo ele leva em conta uma série de variáveis. Primeiro, se a finalização é de cabeça ou com o pé, se é com o pé dominante ou com o pé não dominante, se tem algum adversário na sua frente tentando te bloquear. E uma das principais variáveis desse algoritmo é a distância em relação ao gol. Olha essa imagem aqui e perceba como quanto mais distante do gol, menor é o seu XG, ou seja, menor é a probabilidade de você conseguir fazer esse gol. Ou seja, segundo o XG, a chance de você fazer um gol de fora da área é menor do que se você tentar finalizar de dentro da área. Então, estatisticamente, pode ser que seja mais provável que você consiga
tentar mais um passe para entrar dentro da área e aí sim finalizar de dentro da área, do que você tentar finalizar lá de fora da área. É claro que para confirmar isso a gente teria que entrar em cada vez mais detalhes matemáticos e estatísticos, e não é o objetivo do meu vídeo, mas eu acredito que isso seja bastante provável. Mas aí você deve estar pensando, mas será que não tem nada que justifique uma tentativa, uma finalização de fora da área? É claro que continua valendo. Por exemplo, o chute de fora da área ele vai continuar sendo importante para você tentar bater retrancas, para você tentar furar times que tiram a tua profundidade, tiram aquele espaço entre a linha de defesa e o goleiro, e que você não consegue encontrar esse passo nas costas. Chutar de fora da área pode continuar valendo a pena, mas ainda assim, não é qualquer chute de fora da área. O futebol ele tem evoluído muito, e mesmo para você finalizar de fora da área, é possível você criar dinâmicas coletivas para aumentar a possibilidade desse chute de fora da área chegar até o gol. A gente vai pegar aqui alguns lances, por exemplo, de como você consegue gerar esses espaços. Esse primeiro lance é um lance desse Flamengo de 2022 atual, do Paulo Souza. Como o Arrascaeta vai dar esse passo para o Vitinho, que está lá na ponta esquerda, e o Vitinho ele vai atrair 3 jogadores do Vasco. Ele vai ali receber a bola, vai conduzir, vai temporizar e vai fazer a atração de 3 adversários. Isso vai dar um espaço maior, uma distância maior do Arrascaeta, que está ali numa posição um pouquinho mais recuada, para o adversário mais próximo. E esse espaço que o Vitinho gerou para o Arrascaeta foi o suficiente para ele ter um segundinho a mais para já dominar a bola, condicionando para a finalização, e no momento em que ele for finalizar, não tem ninguém à frente dele, não tem nenhum adversário na frente dele para bloquear essa finalização. Ou seja, com essa condução e essa atração do Vitinho de 3 adversários, isso fez com que o Arrascaeta tivesse mais tempo e mais espaço para conseguir condicionar a sua finalização, e aumentou então a probabilidade dessa finalização chegar até o goleiro, chegar até a baliza, porque não tinha ninguém à frente dele para tentar bloquear o chute. Mas é possível que você consiga fazer dinâmicas também, mesmo sem encostar na bola, para gerar espaço para você conseguir o bate de fora da área, como por exemplo nesse lance aqui, onde de novo o Flamengo ele vai conseguir gerar esse espaço, só que o Bruno Henrique, sem a bola, ele vai fazer esse ataque à profundidade, vai atacar a última linha do Palmeiras e vai levar com ele um dos volantes do Palmeiras. Isso vai gerar um espaço ali na entrada da área, que é justamente o espaço que o Arrascaeta precisava para conseguir conduzir em direção ao corredor central, e no momento da finalização não ter ninguém, nenhum adversário à sua frente para conseguir bloquear. Até tem ali, um pouco mais à frente, me parece o Felipe Melo, ali a uns 4 metros de distância do Arrascaeta, tentando bloquear o chute, mas ele não está tão próximo assim, então é mais difícil que ele consiga fazer o bloqueio. E é claro que ainda tem uma última questão, que é, se você tem especialistas nesse quesito, ou seja, especialistas em chute de fora da área no seu elenco, é claro que você não vai ignorar esse fato. Você precisa ali criar essas dinâmicas para que esse teu jogador receba em condições de finalizar de fora da área, como fez ali o Flamengo 2 vezes com o próprio Arrascaeta, que bate muito bem de fora da área. Então se você tem um Kevin De Bruyne, se você tem um Ward-Prowse, se você tem um Renato Augusto no seu time, é claro que você precisa gerar dinâmicas coletivas para que, no momento em que esses jogadores receberem a bola, eles terem mais condições e mais espaço à frente deles para poder ter esse bate de fora da área e fazer com que a bola tenha mais possibilidade, mais probabilidade de chegar até o gol. Agora, se você não tem esses especialistas no seu elenco, de repente não vale a pena você ficar chutando de fora da área torta direito. Vale mais a pena você tentar arriscar aquele último passe para tentar finalizar dentro da área, onde a probabilidade de gol é muito maior. Então, por mais que esteja cada vez mais diminuindo essas tentativas de gol de fora da área, isso não quer dizer que vai acabar com o chute de fora da área, que o chute de fora da área vai ser abolido do futebol. Não é por aí. Então, os torcedores que gostam desse tipo de finalização, que gostam desse tipo de jogada, que é muito emocionante. A gente pode lembrar aqui o gol do Kompany pelo Manchester City, onde praticamente encaminhou o Manchester City a um título da Premier League, que foi um chute lá do meio da rua, onde o City estava com muita dificuldade de conseguir atacar o adversário. O Kompany resolveu bater lá de fora da área num chute muito improvável e acabou fazendo um baita de um golaço. Esse tipo de emoção no futebol vai continuar existindo, fiquem calmos, mas a gente tem visto cada vez menos, acho que por conta de muitas das coisas que a gente acabou de falar aqui nesse vídeo. Então, goste você ou não, o futebol está em constante mudança e em constante evolução.